Meus amigos e amigas, neste domingo a igreja coloca diante de nós, para a nossa reflexão, esse texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. É um evangelho bastante conhecido, né? Parábola do rico e do Lázaro. É uma parábola, portanto, não necessariamente nós precisamos entender como uma realidade histórica, mas sim como uma realidade religiosa. Aí é que está a importância da parábola. E o Evangelho fala do quê? Que havia um homem rico, que se vestia de púrpura, linho finíssimo, né? Todos os dias se banqueteava, se regalava, né? E tinha aquele mendigo Lázaro, que, né, ficava ali do lado de fora da casa, muito pobre, né? Ele queria comer pelo menos as migalhas que caíam da mesa do rico, mas nem isso ele conseguia, né? E diz que até os cães iam lamber as suas chagas. Quer dizer, além de pobre, era chagado. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ou seja, foi levado para o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. Engraçado, aí não fala que foi levado ao seio de Abraão, foi sepultado. Bom, depois aí Jesus diz que, né, estando o rico lá nos tormentos do inferno, né, ele levantou os olhos, viu Lázaro lá no seio de Abraão, aí ele, né, compadece-te de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do meu dedo a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. A igreja vê nessas penas, por exemplo, né, ele sentia a língua queimar. A igreja diz que os nossos padecimentos têm a ver com os nossos pecados. Ele dizia que aquele rico vivia só de muitos banquetes, quer dizer, comia muito bem, o paladar da língua, e agora sofria. E o Lázaro, né, no seio de Abraão. Aí ele queria, então, o rico pedia que Deus mandasse lá alguém, pelo menos avisar os seus 5 irmãos que ele ainda tinha aqui na terra, né, que não vivessem como ele, para que não fosse para aquele lugar. Aí é interessante o que Jesus diz, né? O rico disse a ele, rogo-te então, pai Abraão, que mandes Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, né? Mas Abraão respondeu, eles têm Moisés, ou seja, eles têm a lei de Deus. Deus já deu a eles os mandamentos. Ainda que um morto ressuscitasse e fosse lá falar com eles não iam mudar de vida. Bom, isso tudo tem uma lição muito importante para nós, né? Ele diz, se não ouvirem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite algum dos mortos. A gente vê que aqui Jesus não está condenando o rico por ele ser rico. Está condenando o rico por ele ser maldoso, por ele ser cruel, com aquele pobre, né, lazarento ali, né? Até esse termo tomou esse significado de lazarento, né, das chagas daquele coitado, e não tinha a menor sensibilidade. Então, por causa do endurecimento do seu coração, é que Deus condena a atitude daquele rico. E deixa claro o seguinte, né, que na eternidade, quem está de um lado e quem está do outro, não passa mais de um lado para o outro, né? Então, isso mostra que alguns pensam que quando a pessoa morre, a alma fica dormindo, né? E Jesus mostra que não, a alma não dorme. A alma de um foi levada para o seio de Abraão, a outra foi levada para o tormento, ou seja, há um julgamento logo após a morte, em que a alma sobrevive, o corpo está enterrado. Isso desmente aqueles que acreditam que morreu, acabou tudo, não tem mais nada. Não, há sobrevivência da alma, ao julgamento da alma e há um destino para ela também. Então todas essas coisas aparecem aqui. Lição que nós tiramos, temos que ter misericórdia com todos, principalmente com aqueles que sofrem, né? A lição do bom samaritano, né? Nós não podemos socorrer a todas as pessoas do mundo, mas nós podemos socorrer pelo menos aquelas pessoas que sofrem na nossa frente, aquelas que nós encontramos, aquelas que nós podemos ajudar.